Bom, a primeira parte do nosso tema de hoje, vou compartilhar aqui a tela com vocês. Pronto, agora todo mundo vendo. A primeira parte da nossa teoria de hoje, de por que a minha loja virtual ou site não vende, vai ter, como eu falei, 6 motivos que podem estar atrapalhando vocês. Eu imagino que vocês estão aqui porque vocês têm 2 perfis. Né? Ou a loja de vocês tem muitos seguidores nas páginas, né, nas redes sociais e muitas visitas no site, mas tem poucos compradores. Né? Então é lindo quando a gente tem aquela fanpage com 10, 15, 20 mil pessoas curtindo. Mas é chato quando essas pessoas estão lá só curtindo e não compram. Né? O ideal é ter muitos seguidores e muitos compradores também. Imagino também que pode ter gente aí que está criando a sua loja virtual ou o seu site, é um empreendedor de primeira viagem, está fazendo tudo agora. E aí não sabe muito bem nesse começo o que tem que fazer, como é que eu atraio o cliente, será que eu não estou vendendo porque eu estou errando alguma coisa? Então, eu acho interessante, se você está dentro desses 2 públicos, é um material que vocês vão gostar bastante. Então, eu comecei que vocês estão super curiosos, e são 11 tópicos, né? 6 agora e 5 semana que vem, vamos partir logo para a ação. O primeiro ponto que pode estar atrapalhando vocês é a falta de estratégia. Estratégia é uma coisa complicada, porque a gente ouve falar muito em estratégia. Tem que ter estratégia, tem que fazer um planejamento estratégico, né? E aí, tudo isso é muito bonito, mas, na real, o que é estratégia? Né? A estratégia nada mais é do que fazer um plano, ter um planejamento. Né? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, que vai ficar um pouquinho mais claro, mas a questão da estratégia, ela fica muito comprometida quando você não faz um planejamento, não tem um objetivo e não cria um plano para chegar até lá. Então, eu criei aqui duas situações que funcionam como analogia para a gente entender isso melhor. No primeiro exemplo, vamos imaginar que vocês são convidadas para ir na casa de uma amiga. Né? E é um lugar que vocês não conhecem, nunca foram. Então, ela passa o endereço para vocês e convida vocês para ir lá jantar, tomar um café, alguma coisa assim. Então, o objetivo é chegar até a casa da amiga, certo? O que você vai começar a fazer? Primeiro, vai pesquisar o endereço. Vai ver se é muito longe, se é perto, se de repente vocês estão planejando ir de ônibus ou de metrô, será que tem alguma estação ali perto? O primeiro passo é esse, né? Depois, vocês vão definir o tempo que vocês vão levar para chegar até lá, né? Que eu preciso, claro, preciso arrumar o cabelo, preciso fazer a maquiagem, preciso escolher a roupa, preciso deixar tudo em ordem em casa e preciso calcular o tempo que eu vou demorar a chegar até lá, tá? Depois, vocês vão decidir como que vocês vão fazer para chegar até lá. Qual vai ser o meio para chegar até o objetivo final de vocês? Vão de carro? Vão de ônibus? Vão de metrô? E com tudo isso, pesquisando o endereço, sabendo direitinho onde é que é, definindo quanto tempo que vocês vão precisar para chegar até o lugar e como que vocês vão fazer para chegar até lá, é que vocês conseguem chegar em segurança, e aí jantam, tomam café, é uma beleza. Né? Quando a gente fala de planejamento de vendas, é quase a mesma coisa. A primeira coisa que a gente tem que pensar é em definir um objetivo. Aqui no exemplo, eu dei um objetivo bem claro, que eu acho que é o objetivo de todo mundo, que é aumentar as vendas. Mas quando a gente fala de objetivo, é legal ter em mente de que a gente não pode ter só um objetivo e não pode ter só esse objetivo de aumentar as vendas. Né? Claro que esse é um objetivo maior aí de todo mundo, vender bem, ter uma boa imagem, mas a gente não pode pensar só nisso. Tem pequenos objetivos que a gente tem que alcançar para poder ter vendas legais, para poder a sua empresa crescer. Chegar até o consumidor é uma delas, é um dos objetivos. Você pode querer ser referência no mercado, você pode querer, de repente, oferecer um produto mais barato do que os seus concorrentes, ou, eventualmente, um produto que for mais caro, mas que ele seja um produto mais premium, né, com materiais mais elaborados e tudo mais. Então, é importante definir os objetivos. Definindo os objetivos, o próximo passo é pesquisar os seus clientes, né? Isso é muito importante. Às vezes a gente acha que conhece o cliente ou que todo mundo é cliente para o nosso produto e não é bem assim. É muito importante saber quem são os seus clientes. São mulheres?
São homens? São os dois? Qual que é a faixa etária? Né? Não dá para a gente ter uma faixa, geralmente não tem uma faixa etária muito aberta. Né? Às vezes a comunicação com o público de 18, 20 anos não é a mesma comunicação que vai ser tão eficaz com um público de, por exemplo, 50 anos. Então, é importante pesquisar o público e saber quem é que está comprando com vocês. E saber também que se são essas pessoas que vocês querem mesmo atingir. Tá? Depois disso, a gente vai definir como que vocês vão chegar até o público. Né? Vai ser, de repente, através de uma loja física, né, ali no boca a boca, vai ser através do Facebook, vai ser mandando e-mail marketing. Você vai definir aí qual que vai ser a sua estratégia para chegar até o público. E aí, definindo isso, você tem a estratégia criada, praticamente. Né? Você sabe que você precisa vender mais, né? E uma vez que você tenha produtos, para você aumentar as vendas, você precisa atingir mais pessoas ou fazer aquelas pessoas que já estão na sua rede, né? Já frequentam o seu site, já compram com você. Fazer essas pessoas comprarem muitas vezes, né? Serem clientes recorrentes, fiéis. E aí você já tem tudo que você precisa para montar a sua estratégia. Com a sua estratégia criada, aí sim você é capaz de alcançar o seu objetivo. Quando a gente fala de má reputação, que é o segundo tópico que pode estar atrapalhando vocês, é complicado porque nem sempre a gente sabe que está com uma má reputação no mercado. Mas tem coisas que a gente pode fazer para descobrir isso e impedir que isso aconteça, né? Que é o mais importante. Então, aqui tem uma frase que eu gosto de dizer muito, que é o cliente, ele pode fazer a melhor divulgação do seu negócio. Se você tem um cliente que gosta do seu produto, um cliente que compra sempre com você, ele é a melhor publicidade que você tem, né? Porque ele vai falar bem do seu produto, vai falar bem da sua empresa, vai usar o seu produto e ele não vai estar fazendo isso por nenhum ganho, né? É diferente quando eu chego aqui para vocês e falo que a minha empresa é ótima, que os meus produtos são maravilhosos. Ok, vocês podem até acreditar em mim. Mas se chega um cliente meu e comprova tudo aquilo, chega para vocês e fala, não, realmente eu contratei um serviço com a Luísa, o serviço foi bacana, atendeu tudo que eu precisava, isso é totalmente diferente. Então o cliente pode fazer a sua publicidade da melhor maneira possível. Ou ele pode criar uma má fama para você. Não tem nada pior, e a gente é cliente, então a gente sabe, não tem nada pior do que um cliente insatisfeito. Tá? Então tem que prestar bastante atenção nisso, tem que cuidar muito do cliente em todo o processo, antes dele comprar, quando ele está comprando, né? Então ele comprou, você vai preparar o produto dele para mandar, você vai enviar o produto para ele vai acompanhar o frete, até depois que ele receber, né? Então tem que acompanhar o cliente em todo o processo. Então, você pode estar perdendo dinheiro em relação a tratamento do seu cliente, né, não tratar o cliente tão bem assim, se por acaso você deixa de responder críticas nas redes sociais, deixar de responder críticas de forma geral, né? Mas nas redes sociais isso acabou ficando um pouco mais forte, por quê? Quando eu estou muito brava com uma empresa, por exemplo, comprei um armário de cozinha, e ele não chega de jeito nenhum. Já está atrasado há um mês, eu ligo lá, não resolvo nada, já estou assim, morrendo de raiva. Aí eu vou lá na fanpage da empresa e descasco o abacaxi lá, faço uma bela de uma reclamação, posto lá na fanpage deles. O que vai acontecer? Todo mundo que está seguindo aquela página, ou eventualmente quem está querendo comprar naquela empresa e vai dar uma olhadinha na página para ver os produtos, ver como é que funciona, todo mundo vai ver essa publicação. Todo mundo vai ver que essa empresa criou um problema para mim, não conseguiu resolver o problema e eu tô assim super brava e eles não estão fazendo nada. Né? Então, quando você deixa esse tipo de coisa acontecer, é preciso resolver muito rápido. Né? Se você vê que teve uma crítica, teve um cliente com algum problema, tentem sempre resolver muito rápido. Por quê? Uma vez que o cliente vai reclamar nas redes sociais, todo mundo está vendo aquilo. E todo mundo está vendo o problema do cliente e está vendo como que você vai se colocar em relação ao problema do cliente. Né? Então, a gente tem que ter sempre uma postura muito profissional e muito correta de estar sempre tentando resolver da melhor forma. Se por acaso você mandou um produto, o produto chegou quebrado, se o cliente tentou devolver o produto e por algum motivo não deu certo, sempre em busca em resolver isso
de uma forma muito rápida e muito profissional, tá bom? E claro, se o cliente for reclamar nas redes sociais, não tem problema, mas precisa responder esse cliente, precisa dar uma atenção específica para esse cliente, para que não só ele tenha o problema resolvido, claro, né? E aí tenha uma chance maior dele voltar a comprar com você, mas para que todo mundo veja que assim, não, se por acaso eu tiver algum problema, eu sei que essa empresa vai conseguir resolver, né? Eles não vão me deixar lá gritando sozinho. E isso, claro, mostra para o cliente que você tem tudo sob controle na operação, né? Não mostra e não deixa essa ideia de que eu mandei um e-mail, não responderam, eu ligo, eles desligam na minha cara, eu deixei um recado no Facebook, não respondem, né? Então, é importante mostrar que tudo está sob controle. Por quê? Eu faço essa pergunta para vocês. Vocês comprariam de uma empresa que não resolve o problema de um cliente? Se vocês chegassem numa fanpage de uma empresa que vocês estão pretendendo comprar e vissem lá que o cliente teve problema com entrega, teve problema com o produto e ninguém resolveu nada, vocês comprariam com ele? É complicado, né? Então, é importante. Rede social pode ser, assim, uma mão na roda. Ajuda muito, facilita muito, ajuda a encontrar os clientes, ajuda a segmentar, ajuda a atingir. É mais barato do que outras mídias, mas tem que ter muito cuidado nessa questão. Tem que ter uma boa gestão de crise, que a gente chama, né? Quando se apresenta um problema, você tem que saber o que você vai fazer. Outra coisa que pode estar matando as suas vendas: falta de investimento. Na outra tutoria, na segunda tutoria que eu fiz na semana passada, eu falei um pouquinho da diferença entre o investimento e o gasto, né? Quando a gente gasta com alguma coisa, é um dinheiro que a gente colocou ali e ele foi embora, né? A gente não está esperando necessariamente nenhum retorno. Quando a gente fala de investimento, a gente está gastando um dinheiro para que aquilo tenha um resultado de volta. Então, por exemplo, eu estou trabalhando numa empresa e eu estou ganhando R$1.000. Eu só tenho o ensino médio concluído, por enquanto. Estou ganhando R$1.000. E aí eu vou passar a pagar uma faculdade, vamos supor aí R$500. Vou pagar uma faculdade e aí no primeiro momento isso vai significar um gasto, né? Eu vou estar separando um dinheiro do meu orçamento para isso. Mas com a faculdade concluída, o que eu estou querendo? Estou querendo arrumar uma oportunidade de emprego melhor na frente. Então a faculdade, por exemplo, é um investimento. Você vai colocar um dinheiro numa certa coisa, né? Pode ser num serviço, num produto, em alguma coisa que você sabe que vai te retornar mais para frente. O site, por exemplo, também é um exemplo de investimento, né? Se você faz um site ou faz uma loja virtual, você ganha a possibilidade de atingir muito mais gente, né? Se você só está vendendo, por enquanto, no seu bairro, né, e faz uma loja virtual, você ganha a possibilidade de vender para a sua cidade inteira, né, para o seu estado inteiro. Então, são coisas que despendem um certo dinheiro da gente, né? Vai um dinheiro embora, mas são investimentos porque elas vão trazer um retorno. Muitas vezes, até por uma falta de capital mesmo, a gente acaba pecando na falta de investimento. E isso também pode prejudicar as suas vendas. Por quê? Primeira coisa, não tem jeito, né? Na maioria dos negócios, antes de ganhar o dinheiro, a gente precisa gastar o dinheiro. Eu quero começar a fazer bolo no pote, eu preciso comprar os ingredientes. Eu quero começar a vender roupa, eu preciso comprar as roupas que eu vou vender, né? Então, essa questão do investimento é isso. Às vezes, antes de ganhar o dinheiro, precisa gastar um pouquinho. A sua empresa pode não estar vendendo porque o seu público não te conhece. É o exemplo do site que eu falei, né? Então, às vezes, vale investir num site, numa loja virtual, em algum tipo de mecanismo, até a gente falando offline, né, não pensando só no digital, vale investir até num panfleto para você entregar na sua região, alguma coisa que ajude as pessoas a te conhecer melhor. A questão do investimento pode também não estar passando por uma imagem mais profissional da sua empresa. Então, por exemplo, quando você está atendendo seu cliente e aí você faz um site que não é um site profissional, que você não pagou o domínio, etc., geralmente ele fica um pouco mais simples, né? E muitas vezes, quando a gente contrata uma plataforma gratuita, como o WordPress, o Blogspot, o Wix, etc., ele fica com uma extensão com o nome da plataforma que você usou, né? E aquilo o cliente percebe.
Ele sabe que ali você está usando uma plataforma que é gratuita. Então, ele pode, de repente, ter uma ideia errada de que a sua empresa não é tão profissional assim. Ué, mas por que esse site está usando uma plataforma que não é profissional? Né? Por que esse site está com esse domínio diferente? Então, isso também pode prejudicar na confiança, que é um dos fatores decisivos para que o cliente compre de você. A gente vai falar mais de confiança daqui a pouco. E aí, claro, vale lembrar, gente, que o investimento ele não é necessariamente financeiro, né? A gente depende muito para fazer a empresa da gente crescer, investimento de tempo, né? Para estudar, para se dedicar, de repente, a cuidar de uma rede social com mais empenho, né? A responder a um cliente mais rápido. O investimento não é só colocar dinheiro, é muito também colocar tempo. A gente precisa de tempo para fazer a empresa crescer. Quarto motivo, falta de confiança. Já era o que eu comecei a introduzir vocês agora no último tópico, né? Se o cliente não confia em você, ele não compra, né? Às vezes a gente também é consumidor, a gente também compra, né? Mas às vezes é difícil pensar com a cabeça do cliente. Então é sempre bom se perguntar, eu compraria numa loja que eu não tenho certeza se o produto vai chegar? Eu compraria numa loja que eu não vi aquele produto direito, não tenho certeza se é bem aquilo que eu quero? A gente não compra, né? Dificilmente a gente vai comprar numa loja que a gente não tem ali, dentro das possibilidades, o máximo de confiança de que aquilo vai dar certo. Então, é muito importante, é essencial, na verdade, fazer o cliente confiar na sua empresa, confiar na sua loja, confiar na sua marca, tá? Isso é muito importante, de verdade. E aí, o que eu posso fazer para inspirar essa confiança? Primeira coisa, seja transparente com o cliente, né? Então, se você está prometendo para ele que ele vai receber um produto que é um pouco mais caro, porque, vamos supor aí, na fabricação de doces, ele vai pagar um pouquinho mais caro, porque você está usando um ingrediente diferenciado, né? Um chocolate diferente, uma fruta, né? Que é mais desconhecida, mais difícil de achar. Então, realmente entregue esse produto, porque o cliente pode perceber, o cliente vai perceber, na verdade. E aí, assim, tentar enganar cliente é uma coisa que não funciona, não rola, né? Seja sempre transparente com o cliente, entregue aquilo que você prometeu para ele. Se você não tiver, por algum motivo, condição de entregar um produto, ou tiver com o produto fora de estoque, acontecer qualquer coisa, diga a verdade para o cliente. É muito melhor sempre, né? Porque a pior coisa é a gente tentar comprar com uma empresa que mente, né? A gente nunca mais vai confiar naquela empresa, não vai indicar ela para ninguém. Então, sejam sempre transparentes com os clientes. Outra coisa que é importante no site ou na sua loja virtual é ter um espaço para depoimento. Isso aumenta muito a confiança. É aquela coisa que eu falei. Se por acaso eu chego para vocês e falo maravilhas da minha empresa, vocês podem até acreditar. Mas se chega um cliente meu e faz um depoimento lá, isso é totalmente diferente. Eu dei um exemplo na primeira tutoria em que eu falei sobre a vez em que eu comprei, a última vez que eu comprei uma cama para mim. E aí eu já estava assim, mais ou menos com o modelo, né, a marca decidido, e eu fui ler os comentários e eu vi que todo mundo que estava comentando estava falando que não valia a pena, porque passado algum tempo a cama já não estava mais tão boa, que o material não era legal e tudo mais. E aí, entrando em outro produto que eu vi comentários melhores, eu acabei comprando, tá? Então, sempre que possível, deem espaço para os clientes fazerem depoimentos, porque isso vale muito. Quando você chega num site e vê, num site, numa loja virtual de modo geral, né, e vê que as pessoas que já compraram ali foram bem atendidas, elas gostaram do produto, elas não tiveram nenhum problema, você se sente muito mais confiante em comprar. Então, isso ajuda muito. Se você tem um e-commerce, né, busque sempre selos e certificados de segurança. Os selos e certificados de segurança, eles são... não tem outra palavra, são selos mesmo, né? São imagens pequenininhas que elas ficam ali embaixo do seu site, que elas querem dizer o quê? Que você cumpriu com algumas características que o órgão, né, de repente o EBIT, que é o maior órgão que tem de selo de segurança é o EBIT. Então o EBIT vai dizer para você, olha, você tem que cumprir esses fatores aqui, tem que ter essas características para eu te dar um selo de segurança. Se você cumprir ali tudo direitinho, geralmente são coisas básicas, do tipo entregar no prazo, né? Ser transparente, são coisas bem simples que na verdade todo e-commerce deveria fazer. Então, você cumprindo aquilo, você consegue colocar um selo, um certificado de segurança no seu site.
isso já conta muito, né? É um carimbo, praticamente, uma empresa que só trabalha com isso, dizendo, essa empresa aqui a gente confia, essa empresa está fazendo tudo certinho, tá? Outra coisa que aumenta a confiança, estar sempre não dá, né? Mas assim, ter um tempo de disponibilidade grande, a questão da dedicação de tempo, né? Quando o seu cliente faz uma pergunta para você, pede um orçamento, pergunta sobre um produto, ele provavelmente está em contato com outras empresas também. Então, é interessante responder para ele sempre o mais rápido possível. Para isso, é legal que vocês estabeleçam um horário de funcionamento e aí, dentro daquele horário de funcionamento, vocês consigam responder ao cliente. Quando a gente fala também de reclamações ou, por acaso, do cliente que já comprou e ele está esperando o produto chegar, imagina, gente, é muito agonizante, né? A gente esperar uma coisa que a gente quer muito e aí você não sabe se aquilo está sendo embalado, se já mandou, se está para chegar, se não saiu da loja ainda. Então, é interessante ter sempre essas informações e sempre estar avisando o cliente, né? Para quem já comprou em lojas maiores, americanas, sabe que quando você compra um produto, eles mandam para você a confirmação de que, olha, seu pagamento deu certo, tá tudo certinho. Depois eles mandam para você dizendo, olha, tá aqui a nota fiscal, tá tudo certo. Olha, agora a gente está embalando o seu produto e vai mandar para você. Saiu de lá o produto, eles avisam de novo que o produto está chegando na sua casa. Por que isso? Porque isso aumenta a confiança. Você está acompanhando todo o processo. Você não está ali, de repente, ai meu Deus, e agora? Está chegando, não está? Será que ainda está na loja? Será que vai chegar amanhã? Isso é muito importante, isso também aumenta a confiança, tá? Outra coisa, que é importante ter uma boa política de troca e devolução. A troca e devolução, por incrível que pareça, ainda são alguns temas um pouco polêmicos, né? O cliente sempre tem a possibilidade de trocar um produto até depois de 7 dias que ele compra. Então, hoje, se eu compro uma coisa e eu me arrependo, eu tenho 7 dias para desistir daquela compra. Mas algumas empresas não fazem isso, embora seja um tópico no Manual do Consumidor, né? Embora aconteça isso, muitas empresas não fazem. Então, é sempre bom deixar claro qual que é a sua política de troca, se o cliente compra uma roupa que não serviu, quer trocar, ou se ele quer devolver, não gostou do produto por algum motivo. Deixem sempre claro que, assim, caso aconteça qualquer coisa, ele pode contar com a sua empresa, né? No resumo, a questão da confiança é isso. Se acontecer qualquer coisa, se o seu produto for extraviado, se chegar quebrado, se chegar e não servir, ou se chegar e você não gostar, fique calmo que você pode contar com a gente. Por quê? Quando a gente fala de e-commerce, essas são grandes preocupações do cliente, né? Porque ele não está ali pegando o produto na hora, né? Ele não tem nenhuma garantia física, né? Então, é importante deixar bem claro isso. Se por acaso tiver algum problema, não tem problema. Você pode contar com a gente. Deixem isso sempre bem claro para o cliente de vocês. E, claro, trabalhar com ferramentas de pagamento confiáveis, né? A gente tem aí o PagSeguro, o Moip. Quando a gente está falando de dados bancários, de dados pessoais, né? Quem tem uma loja virtual sabe que você está ali o tempo inteiro lidando com o número de cartão, com o endereço, com o telefone, com o CPF, né? Então, assim, é preciso ter uma estrutura que seja muito segura, não ter nenhuma falha de repente acontecer qualquer coisa e você perder os dados do cliente para um hacker, alguma pessoa assim. Então, trabalhem sempre com sistemas que já sejam conhecidos e que sejam seguros, tá bom? E o quinto é a falta de informação. Essa aqui também mata. Tem muita loja virtual e muito site que peca na falta de informação. Entra aquela questão que eu falei de que quando a gente está comprando de uma loja virtual, a gente não está vendo o produto ali. Você não pode experimentar, né? Você não pode virar o produto e desvirar. Então, é complicado. A gente tem que dar todas as informações, até mais informações do que daria se o cliente estivesse numa loja física, né? Não pode pecar pela falta de informação. Se vai vender um eletrônico, tem que colocar a voltagem, tem que colocar o tamanho, tem que colocar a cor, né? Não tem como. A gente tem que dar todas as informações que o cliente precisa para ele pesquisar direitinho e falar, não, é isso aqui mesmo que eu quero, é isso que eu quero comprar, e assim ele compra,
tá? Não pode pecar pela falta de informações. Aí eu coloquei algumas coisinhas aqui para facilitar, porque aí a falta de informações. O que são informações importantes, Luísa? Primeiro, conteúdo institucional. É o conteúdo que é da sua empresa. Então, aí vai entrar a história da sua empresa, qual que é a missão, visão e valores da sua marca. Tá? Embora essas sejam páginas que o cliente às vezes nem entra, é muito importante ter. Né? É importante que ele saiba como a sua empresa começou, é importante que ele saiba quais que são os seus objetivos, né? Qual que é a ética que você prega dentro da sua marca. Né? Esse conteúdo institucional é muito importante. Dentro do conteúdo institucional vai entrar também política de troca, que eu já comentei, de devolução, né? Então, é interessante ter pelo menos umas 3 páginas aí de quem somos, de política de troca, de devolução, de missão, visão e valores, para que o cliente se sinta mesmo conhecendo a sua empresa, tá bom? Também tem que ter uma descrição completa dos produtos. Se eu vou comprar um secador de cabelo, eu não posso entrar na descrição do produto e tá escrito lá secador de cabelo, né? Eu preciso de mais informações. Então, façam descrições legais, bonitinhas, né? Que vão acrescentar informações para o cliente, tá? Informações técnicas, imprescindível, né? Cor, peso, tamanho, como que funciona, tudo isso tem que estar dentro do site, tem que estar dentro da loja virtual, tá? E isso, gente, para todos os produtos. É interessante também colocar, por exemplo, o nome do fornecedor, uma informação que algumas páginas não colocam, mas eu acho uma coisa interessante, e o valor, claro, à vista e parcelado também, que isso faz muita diferença. Né? A gente não pode aí tentar achar que vai enganar o cliente, vai colocar um valor ali à vista, e aí o parcelado, depois na hora, ele vai descobrir que é muito mais e vai comprar mesmo assim. Não, as pessoas percebem, e se elas virem que aquele valor parcelado foge ali da realidade delas, né, que elas só descobriram isso no carrinho, provavelmente elas não vão comprar. Então, volta aquela questão de ser transparente com o cliente, né? Coloquem os valores certinhos, coloquem as informações certinhas. E claro, estejam sempre abertos para receber e-mails, receber comentários. Para os clientes que perguntam, vocês também terem sempre ali uma resposta na ponta da língua. O 6º tópico é o pouco investimento em multimídia. Na continuação do tópico anterior, a gente já falou sobre a questão de investimento, quanto é importante a gente se dedicar, né, fazer um trabalho mais profissional possível, se dedicar o tempo, de repente investir um pouquinho de dinheiro para fazer um material mais profissional. Né? Porque é diferente, gente, quando a gente entra num site, a gente vê que está bem acabado, vê que é um site que foi bem feito, foi feito com carinho, tá tudo certinho ali, a gente já começa a criar uma ideia mais bacana da marca. Quando você entra num site, procura um produto e não consegue achar, demora para achar. Quando você acha o produto, chega lá, só tem uma foto, não tem muita informação, né? É diferente, a gente já começa a criar uma imagem daquela empresa meio assim, né? Não sei, né? Tá meio esquisito. Então, fazer o investimento de tempo e de dinheiro também é importante, e isso também vai entrar na questão da multimídia. Claro, já falei que no e-commerce o cliente não tem a possibilidade de tocar naquele produto, de ver ao vivo. Além da descrição, a gente sabe, né, que tem aquela velha frase que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Agora, uma só, sempre que possível, coloque mais imagens. Então, se você vai vender aí uma cômoda, coloque imagem de frente, de costa, de cima, do lado, mostrem as gavetas, né? Deem aquele zoom no material, na cor, né? Coloquem ali o maior número de fotos que vocês conseguirem e acharem que é interessante, né? Porque às vezes o produto tem uma cara de frente, mas você precisa ver ele de cima, precisa ver ele de lado. Outra coisa que é muito legal e que as empresas grandes, né, os grandes players fazem, é ambientar o produto. Então, nesse caso da venda da cômoda, o que eu vou fazer? Eu vou só colocar a cômoda ali num cantinho e tirar foto? Não, eu posso, de repente, colocar ela na minha sala e tirar uma foto, ou tirar uma foto dela com um fundo branco para ficar diferente, né? Então, tentem ambientar também o produto para que o cliente possa ver como que aquilo funciona. No caso de roupas,
né, por exemplo. É muito mais legal, tem pesquisas que comprovam que o cliente tem mais tendência a comprar quando ele vê uma foto tirada no corpo, né, que dá para ver o caimento, dá para ver o contraste com a cor da pele. Então, se atentem sempre a esses detalhes, não achem que, vou colocar uma foto, tira uma foto ali e coloque, tá pronto. Tentem sempre se atentar a esses detalhes para que o cliente tenha uma visão melhor do seu produto. Quando o cliente só vê aquela foto meio de longe, meio embaçada, não consegue ter muita certeza do que é, ele não vai comprar, né? Então, quando tem fotos bacanas, fotos de vários ângulos, fotos ambientadas em lugares diferentes, fotos até que mostram como o produto é por dentro ou funcionando, dependendo do produto que você estiver vendendo, apostem muito em fotos, tá? Elas ajudam bastante. E, claro, sempre que possível, investir em vídeos também. Por quê? No vídeo você consegue mostrar o funcionamento do produto, né? São bacanas porque você pode ver o produto ali na hora. Um celular, é legal que você veja o celular funcionando, veja a velocidade, veja ele reproduzindo um vídeo. Então, sempre que possível, apostem também em vídeos. É claro que essa questão de ter fotos um pouquinho mais profissionais, de alta qualidade e vídeos, elas demandam um investimento financeiro muitas vezes, né? De equipamento, talvez até de contratar uma pessoa para fazer, é um investimento. Então, se não dá para fazer agora, tudo bem, não faz. Mas assim que for possível, considerem essas situações. Porque com certeza ter um site com boas imagens, com vídeo, um site bem acabadinho, vai chamar a atenção do cliente. E aí, meninas, por hoje é só. Eu agradeço muito a vocês que vieram, né? Eu falei no comecinho, mas só recapitulando, que eu sempre dou os recados duas vezes, né? As dúvidas, eu vou ver agora se tem alguma dúvida no chat, mas se surgir alguma dúvida durante a semana, se vocês quiserem compartilhar algum material, a gente pode bater um papo lá no Ning, que é o fórum que nós tutoras estamos usando para interagir com vocês. É muito simples se cadastrar e interagir no Ning. Eu fiz um vídeo, aliás, no final da minha primeira tutoria, eu mostrei como se cadastrar lá. Caso vocês queiram assistir, tem o link aqui embaixo, né? Eu vou mandar esse material para vocês também. Quem deixar o e-mail aqui embaixo, eu vou mandar esse material e aí dá para clicar aqui. Nesse primeiro vídeo, eu expliquei o que é o marketing digital e como ele ajuda você a aumentar suas vendas, a ser mais conhecido na internet, porque a gente ouve muito falar que tem que fazer marketing, tem que estar no Facebook, tem que estar um site, tem que ter um site, mas muitas vezes a gente não entende muito bem por quê e como que isso vai ajudar, né? Então, nesse primeiro vídeo, eu falo tudo sobre isso, explico tudo direitinho. Se surgir alguma dúvida, a gente vai lá para o Ning esclarecer, tá bom? Na semana que vem eu espero vocês aqui de novo com mais 5 motivos. Eu dividi para não ficar uma coisa aí muito cansativa, muito tempo, né? Até porque a gente só tem 1 hora. Mas hoje eu dei então 6 motivos e agora na semana que vem eu vou dar mais 5. Eu espero vocês na quarta-feira, que é dia 13, de novo às 18 horas, tá bom? Eu vou aqui só parar de gravar e aí eu já volto para ver com vocês.